Boa Nós noite. vamos, então, dar continuidade no assunto materialismo e positivismo. Então, diz Leon Denis para todos nós, pode-se, então, dizer que o mundo é composto de átomos invisíveis, regidos por forças imateriais. Lembremos que as observações de Leon Denis, né, estão muito calcadas em 1903. A matéria, desde que se examine de perto, dissipa-se como uma fumaça. Ela só tem uma realidade aparente e não pode nos oferecer nenhuma base de certeza. Não há realidade permanente, só há certeza no espírito. É apenas a ele que o mundo se revela na sua unidade viva e no seu eterno esplendor. Só ele pode prová-lo, compreender sua harmonia. É no espírito que o universo se conhece, se reflete, se possui. O espírito é mais ainda, ele é a força oculta, a vontade que governa e dirige a matéria. Mens agitat molem, e lhe dá a vida. Todas as moléculas, todos os átomos, temos dito, agitam-se e se renovam incessantemente. O corpo humano é como uma torrente vital em que as águas se sucedem às águas. Cada partícula é substituída por outras partículas. O próprio cérebro está submetido a essas mudanças e nosso corpo inteiro renova-se em alguns anos. Tem uma observação de pé de página de Leon Denis, que é interessante porque nós vamos ver aqui nessa observação o quanto esse cidadão era pesquisador e estudioso, apesar da sua formação ser equivalente aos primeiros anos básicos do ensino, o chamado fundamental. Ele faz a seguinte observação no pé de página. A teoria do átomo indivisível e indestrutível, que há 2000 anos servia de base à física e à química, acaba de ser abandonada pela ciência, em consequência das descobertas de Curie, Becquerel, Gelebon, etc. Desde 1876, na síntese química, Barthelot já qualificava essa teoria de romance engenhoso e sutil. Vê-se por aí, diz Le Bon, na revista científica de 31 de outubro de 1903, que certos dogmas científicos têm tanto mais consistência quanto as divindades das idades antigas. Antes deles, Sir William Crookes, o grande físico inglês, declarara: a matéria é apenas um modo de movimento. Assim, desmorona-se o único ponto de apoio sobre o qual se construía toda a teoria materialista. Né? Lembrando Emmanuel, os materialistas vão ter um problema por ausência de matéria. Né? Mas continua. Se alguém quiser fazer alguma observação, por favor, ou vamos dando continuidade. Só lembrando, né, Humberto, acho que vale a pena só a gente tecer esse comentário, que William Crookes foi um dos cientistas convocado pela Royal Academia de Londres para lá dentro dos 33 notáveis, né, que iam rebater e acabar com o espiritismo, né, para dizimar. E dentro deles, a conclusão do relatório foi que, de fato, não tinha como provar cientificamente a farsa do espiritismo. Em outras palavras, cientificamente significa é verdadeiro, né? Então, como não tem como provar a farsa... O ponto todo eu gosto muito da história dele. Ele foi prêmio Nobel 2 vezes, não recebeu o segundo, que desencarnou antes. A rainha, na época de William Crookes, pediu para que ele colocou na mão dele a incumbência de acabar com a história de espíritos e espiritismo. 4 anos de pesquisa depois, quem quiser ver aquelas fotos fantásticas que são materializações, né, que a terminologia é aparição tangível. Da de Kate King, a médium é Florence Cook. Se você entrar na internet, Kate King ou Florence Cook, Kate King ou William Crookes, você vai encontrar, nós vamos encontrar várias e várias fotos produzidas, e entre uma delas, muito curioso, é que a Kate King, espírito, estende o braço, porque as materializações eram perfeitas, inclusive ao toque.
estende o braço para que um médico possa medir a pulsação dela. Você tem até a foto do médico, né, fazendo a medição pelo tato, né, da pulsação dela, que pode ser, de fato, porque uma vez é o perispírito que está revestido do ectoplasma do médium, pode ser a pulsação do perispírito do espírito Kate King, como pode ser a pulsação da médium, refletida, evidentemente, pela doação do ectoplasma que está sendo feito pela médium. O interessante é que, depois de todas essas pesquisas, a história é longa, né? Nós estamos fazendo uma síntese. Ele voltou para a rainha e disse, olha, a senhora pediu para que eu fosse, né, dizer que espíritos não existiam, né, tal qual aquilo que se entendia da sua existência. Mas eu tenho que dizer para a senhora que eles existem. Bom, o que acabou acontecendo, se procurou de todas as maneiras ridicularizá-lo, né, apesar de ser um prêmio Nobel, né? Ridicularizá-lo. E apesar de ser um Nobel e descobridor Exatamente, do quarto elemento da matéria, né? Ele foi o cara que descobriu o elemento plasma, né? E o ponto fizeram de tudo para ridicularizá-lo, porque dessa maneira não se admitia o óbvio, conforme o Ailton acabou de nos informar. O que é lamentável, né? Mas, enfim, os interesses estão aí. Podemos continuar? Tem mais alguma observação? Depois desses 4 anos com a comissão, né, ele passa depois a estudar por 10 anos todos os fenômenos espíritas, né, e publica diversos livros sobre a temática. É uma coisa impressionante a história do Sir William Crookes, né? Só uma outra... O que é interessante é que ele tem o título de Sir, né? Ou seja, como é que um cidadão desse, prêmio Nobel, etc., poderia ser um indivíduo com 4 anos de pesquisa sobre o mesmo ponto, poderia ser um indivíduo que cometesse ações que comprometessem ele, levando-o ao ridículo. É ridículo que ele se submetesse a uma situação dessa natureza, vexatória, queimando o trabalho todo dele, né, que ele construiu. Ele criou instrumentos para poder fazer medições de aura, né? Tem tanta coisa fantástica para quem quiser na história do espiritismo, né? Do autor do fugiu o nome dele agora. Do Sherlock Holmes. Do autor do Sherlock Holmes, né? Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle. A memória veio. Mas que de repente. Não é que a memória falha, é muita informação aí. Esse é o que ponto. Tem uma outra nota de rodapé na nossa edição, que não tem essa daí, que é espetacular, essa nota de rodapé. Acho que vale a pena só a gente citar, que de número 72, ele coloca assim: a ciência calculou que 1 milímetro cúbico de ar respirável encerra 5 milhões de átomos. Eu quero só para complementar, acho que vale a pena, como o Leon Denis era notável exatamente sem informação acadêmica, vamos colocar, como um pesquisador, mas ele era um pesquisador espetacular, né? De um conhecimento invejável, né? Muito boa observação a sua, é muito interessante. Se você fizer um link, você vê a condição do espírito, da evolução do espírito. Se fizermos um link com a mediunidade do Chico, por exemplo, como é que você tem os trabalhos feitos por André Luiz com o Chico Xavier não eram trabalhos literalmente do André Luiz, se nós formos olhar, né? Tinham grandes expoentes, né, da ciência, da filosofia e mesmo da religiosidade, que trabalhavam por intermédio de André Luiz, que era o repórter deles junto ao Chico Xavier. Bom, se nós analisarmos, se o médium não tivesse um cabedal à altura da comunicação dos espíritos, não ia para o papel ao nível e a profundidade das informações, inclusive nas questões que anteciparam em 20, 30, 40 anos aquilo que a ciência foi descobrir depois de lançado várias das suas obras, né? A começar do Nosso Lar. O Nosso Lar, ele fala lá, sem ter a terminologia.
de internet, ele fala de celular, ele fala de TV, de tablet, fala de TV LED, de transporte utilizando o eletromagnetismo, que a gente utiliza, mas utiliza com trilho, né? Você tem o trilho e utiliza-se do eletromagnetismo, mas do trilho, no caso dos veículos que eles utilizavam. Em 1940, na década de 1940, era já sem a necessidade de trilhos para sustentar, utilizando eletromagnetismo. Então, veja, se o médium não está preparado, olha o caso do Leon Denis. Se ele não fosse um espírito com volume de informação, ele não poderia ser, numa única existência, o indivíduo ter, quer dizer, numa única existência, nesta existência, apenas com o estudo dele, por mais que ele fosse um autodidata, e ele o foi, né, ele não haveria condição de absorver e de ter tanta profundidade num período tão curto de uma única existência. É verdade. É muito e acho que você interessante tocou num assunto, Humberto, só para, se você me permite só, que e aí me chamou, eu fiquei aqui, a minha cabeça pensando no Chico, né? Porque Chico não tinha só esse preparo para o lado científico, né? Para o lado poético, para o lado era quase completo, né? Era quase completo. É lamentável, conversando com o Sérgio Felipe de Oliveira, que é um tremendo pesquisador, né, em relação principalmente à parte da glândula pineal, da antiga epífise, glândula pineal. Ele disse: foi uma pena não ter se estudado o Chico Xavier. Não é? Porque a mediunidade é ferramenta no indivíduo, em todos nós, né? É recurso em todos nós. O cidadão, né? Quem estava ali, não ter se estudado em profundidade quem estava ali, né? O espírito que estava ali. Porque a gente não tem nenhum fenômeno mediúnico, dado que Jesus não agia mediunicamente, né? Apesar de ser o médium de Deus, mas todos nós o somos a rigor, né? Com a representatividade que nos diga direito, né? Porque há uma escala. Mas, na realidade, você não tem um fenômeno mediúnico no mundo que se compare à quantidade, não só em matéria de mediunidade, mas a capacidade daquela criatura, daquele espírito, nas suas manifestações. O Ailton lembrou bem, não era só questão científica, era nas questões filosóficas, questões religiosas. O que você botava na mesa, o cara discutia em profundidade. Poesia, né? Literatura. Poesia, Quarto ano primário. Quarto ano primário. Humberto. E eu pensei aqui... Desculpa, Ronaldo, pode falar. Não, vai em frente. Só para... Eu fiquei imaginando aqui, você falando isso, eu estava lendo um relatório de um estudo científico com scan, PET scan, né? Nos cérebros. Ele é realizado em parceria pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e parceria com a Universidade da Pensilvânia, e que pegaram imagens cerebrais de médiums no momento da psicografia e fora da psicografia, escrevendo redação à mão livre, né, com tema livre. Então, assim, o relatório é espetacular. Eu fiquei imaginando aqui se tivessem feito isso, se existisse essa tecnologia para o Chico na época, né? Com certeza o relatório seria espetacular, né? O Pietro Pérez, que é o presidente da AME São Paulo, Associação Médica Espírita, fez um trabalho junto a universidades alemãs, onde uma amiga nossa foi, porque ela trabalha com pintura mediúnica. E o que se constatou no cérebro, porque não foi só ela, foram várias pessoas convidadas, ela também foi convidada para participar desse estudo. O que se verificou é que no cérebro, aquilo que ela produzia em tela, os médiums, né? As médiums produziam em tela, as áreas do cérebro que deveriam ser acionadas para que acontecesse o efeito da pintura, etc., não eram utilizadas.
É, Durma com barulho desse. Ou seja, o cérebro não era acionado nas áreas que deveria ter sido acionado para que a pessoa produzisse a pintura. exato. É o mesmo resultado. A Carol só Exatamente. observou aqui que o estudo foi feito com ressonância magnética funcional. O equipamento, né? Aí é a parte técnica, né? Eu leio o relatório em Fantástico. inglês, me foge essa compreensão técnica. Obrigado, Carol. Fala, Ronaldo. Não, eu só queria fazer um comentário breve, que eu acho muito interessante, que realmente é cada coisa a seu tempo, e como a espiritualidade permita que isso aconteça, né? Nessa época de William Crookes, foi necessário provar realmente com esses efeitos físicos, tudo aquilo, quer dizer, era um cientista, né, um cara que ganhou o prêmio Nobel 2 vezes, ou seja, realmente houve necessidade que isso fosse até palpável, né, que isso aparecesse, sentisse a pulsação ou do perispírito ou da própria médium, mas quando o próprio Chico, né, que o Chico realizava essas reuniões também. Se eu não me engano, era com o Peixotinho, lá com o Arnaldo, esqueci o sobrenome dele agora, em que Emmanuel entra na sala como a figura de Públio Lentulus. E realmente, né, todo mundo fica ali visualizando aquilo, todo mundo de boca aberta ali, e Emmanuel fala que aquilo ali causava um grande desgaste aos próprios médiuns, e que o que eles queriam fazer realmente era voltado à educação. Então, assim, eu acho uma coisa interessante. Ronaldo, né? tem algumas colocações, tem uns pontos aí. A situação do Emmanuel com o Chico, ela se deu, sim, onde o Emmanuel orientou que, a partir daquele momento, estariam suspensas aquelas atividades, Exatamente. porque toda a energia do médium, a missão do médium era a missão do livro. Agora, as atividades feitas, que são as aparições tangíveis, né, que o pessoal chama vulgarmente de materialização, elas continuam sendo feitas em alguns centros. Eu mesmo trabalhei em um que tive a oportunidade de participar de reuniões de ectoplasmia. O ponto os centros continuam fazendo, porque é uma ferramenta de pesquisa, não é show espírita, nem espetáculo espírita. É uma ferramenta de pesquisa extremamente importante para os aspectos científicos da própria doutrina em si, né? Lembrando que o espiritismo é ciência também. Onde você tem a conversa, a pesquisa, a conversa com o espírito diretamente. Então, você tem o contato direto. O fato nunca foi, nem William Crookes, nem ninguém, nunca foi espetáculo espírita, nunca esteve para fazer show, sempre foi ferramentas de pesquisa. O que acontece na história do espiritismo no Brasil é que as condições em relação ao preconceito existente no Brasil levou os espíritas aos aspectos da execução de espiritismo muito mais aprofundadamente nos aspectos religiosos, filosóficos religiosos, onde a parte científica continua sendo feita, mas não tão fortemente quanto os aspectos voltados ainda para as questões religiosas, dada a perseguição que houve. E que nós até falamos, a Marisa também trouxe para nós o seu depoimento em relação às questões do preconceito e tudo mais, de que ela lembrou, acho que todos lembram, que ela lia o livro que tinha que ser encapado, né, porque o preconceito era enorme para poder ler o livro em público. Então, esses aspectos precisam ser considerados, mas tem muito centro fazendo trabalhos de ectoplasmia no sentido de pesquisa mesmo. E o que acontecia lá nos trabalhos de Uberaba eram trabalhos de pesquisa. E só que a demanda, realmente foi o que você citou, a demanda para o médium que cede ectoplasma é tão gigantesca
inclusive podendo, se não for um trabalho feito com todo o equilíbrio necessário, podendo levar o médium a comprometimento da saúde. Mas as questões ectoplásmicas nele, nós pudemos observar em mais de uma oportunidade, elas aconteciam, só que de uma forma mais sutil. Quando ele psicografava, por vezes, no centro do Grupo Espírita da Prece, saía ectoplasma em estado visível no nariz dele. E desaparecia quando ia em direção às pessoas que ali estavam. Nitidamente estava sendo utilizado ectoplasma, ele não deixou de ser um médium de ectoplasmia. Quando fazia evangelho no lar na casa dele, saía o ectoplasma em estado visível pelas narinas e corria sobre as garrafas que estavam lá para a água ser fluidificada. Então, os trabalhos ectoplásmicos não deixaram de acontecer, só que num grau não daquela proporção, porque exige muito, muito. Ao estudar os trabalhos de ectoplasmia, existem situações de risco de vida do próprio médium, se não for um trabalho que tenha todo um acompanhamento, um equilíbrio, inclusive pessoas que estejam preparadas para a sua participação, porque a mente das pessoas presentes interfere nas atividades que estão ocorrendo. Se isso acontece numa mesa mediúnica, que dizer num trabalho dessa natureza, que é de uma delicadeza muito maior, até porque, né, trabalha-se com as energias diretamente oriundas do citoplasma da célula do médium. Mais alguém, não? E eu acho que vale talvez um apontamento que, se a gente pegar o livro dos médiuns, não há uma classificação entre mediunidade baixa ou mediunidade elevada, né? Mediunidade, as formas de mediunidade, né? Claro que tem os efeitos físicos, efeitos mentais, a mediunidade. Então, eu acho que a gente não pode dizer que a mediunidade de materialização ou de voz direta, por exemplo, é uma mediunidade inferior, embora a voz direta ela utilize, não é exatamente a mediunidade, né, tecnicamente, mas só para de forma ilustrativa, né? Mas que ela é uma mediunidade inferior à psicografia, por exemplo. Ela não, de jeito não nenhum. é isso, né? Então, ferramenta é ferramenta, e o indivíduo que esteja usando para a divindade tem um valor do valor que ele coloca no trabalho que ele esteja fazendo. Se claro o sujeito para Deus, o que vale é exatamente aquilo que se coloca, né, no trabalho que se realiza, o amor que se coloca naquilo que se está fazendo. Senão, como é que fica aquela senhora que cuida só do trabalho da cantina ou só do trabalho da limpeza do centro, etc., né? A valorização do trabalho é pela disposição da criatura em si, e não necessariamente a importância deste ou daquele, né? Eu creio. Por isso que o bom médium precisa sempre começar com uma vassoura na mão, não para voar, mas para varrer o chão do centro. Eu creio que o que talvez Emmanuel quis dizer com essa frase, né? Então, na minha humilde opinião, é que o impacto para a sociedade global, né, do trabalho do Chico era mais relevante naquele momento, porque o trabalho que o Peixotinho fez não é de menor monta, muito pelo contrário, mas ele se dissolve no tempo, né? Em que pese, se você perguntar para aquele que foi curado, para aquele que recebeu uma benção, para aquele que teve a dor aliviada, se ele prefere o livro Nosso Lar ou se a cura do Peixotinho, é óbvio que individualmente ele vai preferir a cura do Peixotinho, porque isso influencia na sua expectativa individual, ou, né? Agora, no que tange a visão macro, eu acho que talvez da estratégia do espiritismo em encampar essa evolução para todos nós, o trabalho de Chico era muito relevante e ele não podia se dedicar àquele fenômeno e deixar de escrever esses 500 livros que a gente tem, que a gente cada hora encontra mais um que ele escreveu, né? Marisa. Desculpe. Marisa?
Enquanto... Oi. Oi. Só tira você, tirou? Já tirei o meu. É? Tem alguém ligado aqui? Não tirou, não. Não. Tá ouvindo? Aumenta Sim. o seu. Gente, ouve. Agora sim. Ah, deu É porque certo. tá pelo seu. Não, tá? Fala. Não, é que eu não ouvi a história desde o início, porque eu entrei na aula atrasada. Mas a era fenomênica, né, do espiritismo foi ótimo, porque a mediunidade trouxe Atraiu. todo esse cabedal de trabalhos de Peixotinho, de Chico. Chico, como Humberto disse, eu acho que é o top de linha. Não tem assim, por exemplo, Divaldo tem todas as faculdades que Chico tem, mas a primordial dele era a oratória. Então, ele foi fazer esse trabalho de missão em outros países. Mas Chico carregava essa mediunidade, que a gente sabe que essa mediunidade de cura, de trabalhos diários com as pessoas, é desgastante, é diferente, né? De você ir e usar o verbo para poder fazer o trabalho, que também tem valor. Valor, né? Para ir até hoje, a gente tem o mundo inteiro espírita. Mas é como essa época passou, porque hoje eu vejo as pessoas crerem na mediunidade, eu digo assim, no passe que toma na casa espírita, dando valor àquilo que não vê, vindo de pessoas que não sabem, né, que não está nas mídias aí como os melhores passistas e trabalhadores e tudo, e que eu acho isso fazendo parte da evolução mesmo, né, do espírito. Hoje os espíritos, as pessoas encarnadas vêm em busca de suas curas, mas já sabendo o que elas precisam fazer para que isso ocorra. Isso é bacana, a pessoa, né? Vem, estuda, assiste palestra. Antigamente não, eram filas e filas na porta do centro para poder entrar, não, porque ali o médico vai chegar perto de mim, e aí... Ainda tem pessoas que acham isso. Mas se hoje as casas espíritas já esclarecem, né, o valor da pessoa entender. Eu acho também muito bom isso. Foi nessa parte que eu queria tocar, porque parece que foi necessário que houvesse o fenômeno para atrair as pessoas. Olha lá atrás, bem antes disso, as irmãs Fox. Né? As irmãs Fox começaram com toda aquela mediunidade e tudo, mas é lógico que não existia nenhuma base para nada. Tornou-se o quê? Um grande show. Daí se desviaram no álcool, aquela coisa, mas chamou atenção. Sim, mas aí aquilo que aconteceu, aquilo emigrou para a Europa. E quem conheceu esses fenômenos na Europa? O próprio Kardec. Então, assim, eu me lembro até nas curas desses grandes médiuns aí, que o cara chegava a abrir o peitoral de alguns pacientes com uma maquita. Quer dizer, uma coisa assim, inconcebível. Abrir você enfiar o bisturi no cara. Hoje, como eu presenciei há pouco tempo atrás, o médico que recebe aqui o Fritz, o Roberto Barbosa, ele apenas chega perto da pessoa e coloca ali uns paladrapozinhos na pessoa. Para impressionar. Não, a princípio. A princípio não, é para impressionar. Porque para você curar ou fazer uma cirurgia espiritual, você não precisa nem tocar na pessoa, nem botar esse paradrapo. E eu vi isso a primeira vez aqui com aquele médico que vinha para Miami, doutor Camura, que eu nunca ia, né? Mas um dia me convenceram aí, eu vou, né? Eu tinha tido problema de coração e tudo isso, eu vou. Aí botei lá na minha ficha, né, que eu tive problema de coração. Quando chegou lá, ele disse que não, que era a minha coluna. Mas, bom, né? Que está vendo mais Nossa, tá aqui. Estou falando? Tá, mais alto. Viu? Aí, não sei gritar. Aí, no final, e eu prestando atenção a tudo, porque eu fui assim, para olhar. Eu não fui como um crente que vai buscar nada. Aí eu vi logo que ele tinha as duas unhas, assim, pontudas. Então, quando ele ia, passava a unha assim, ficava, se você era bem branquinha, ficava aquela marca.
Então, as pessoas já saíam dizendo assim, é uma cicatriz. Muita gente me mostrou do lado de Coró a cicatriz, né? Quando eu vi, era a unha. Aí ele passou em mim também. Eu tentei estar passando a unha. Para quê? Para impressionar. Às vezes é bom impressionar. Às vezes é necessário. Teve a época do Interessante. fenômeno por isso, porque às vezes você recebia a carta daquele ente querido, né? O Chico. Depois daquilo ali, você ia sofrer pior ainda com outra pessoa que desencarnasse. Mas naquele momento você se consolava. Então aquilo é bom. Mas hoje você vê que é mais difícil. Hoje você tenta conscientizar as pessoas. Olha, tinham 20 pessoas aqui. Eu disse, ó, gente, vamos ter uma aula agora. Não ficou ninguém, foi todo mundo para a cantina, comeu, e já me atrasaram aqui. É porque esse é o grande problema, né? Quem de nós aqui já não viu aquela charge que está nos Facebooks da vida, né? Dia de fenômeno mediúnico. A casa tem lota, tem fila lá de fora. Dia de estudo. Aí tem meia dúzia. Então, realmente, né? Antes não tinha ninguém, nem o professor ia. Diana. É sobre uma questão que estava lá atrás, que quando começou a leitura, sobre essa questão das pessoas autodidatas. Isso eu já vi vários casos, né, na televisão de pessoas que nunca frequentaram a escola, mas tinham acesso, tinham uma cultura incrível e conhecimentos, né, adquiridos. Essas pessoas, assim como o Divaldo, que eu acredito que também é um autodidata, né, e o Chico Xavier, porque não tiveram assim uma formação acadêmica de acordo com é o normal. E isso tudo tem a ver mesmo com outras vidas, né, com outras experiências, né? Né, gente? Fala, gente. Mais alguém, não? É o que a Marisa colocou ali, acho que é algo bastante importante, de que não precisamos, teoricamente, desse não necessariamente precisaríamos dessa atitude para impressionar. Acho que a gente pode se lembrar, talvez, da passagem da mulher hemorrágica, né? E do centurião que vai buscar Jesus, e ele mesmo fala para Jesus, não precisa ir lá em casa, não, eu sei que você pode só mandar isso aqui que o meu servo será curado, né? Quer dizer, o que a Marisa coloca é o que Jesus também nos trouxe, né? Que alguns precisavam ser impressionados para ser curado, outros não, mas tudo vai depender da fé, né? É o que acontece com as religiões, né? As religiões estão para atender a necessidade das pessoas. Nós não precisamos... Eu sempre uso essa imagem em relação a uma questão de necessidade. Se nós entrarmos numa igreja e os nichos, né, que é o lugar onde coloca as imagens, estiverem todos vazios, a igreja não tiver nenhum ornamento, a via de regra se diz, puxa, mas que coisa estranha, né? Que igreja pobre, tem nada, não tem nem imagem de santo, né? Ou seja, se nós transferirmos essa ideia para entrar num centro espírita, aí chegasse no centro espírita e tivesse uma série de imagens e tudo mais, não condiz com aquilo que nós nos interessamos. Então, as religiões, né, e as situações todas, né, seja até mesmo nesses processos chamados de cura, elas estão atendendo à necessidade da pessoa. Então, os espíritos atendem à necessidade das pessoas e não necessariamente precisam se manifestar desta ou daquela maneira. É a necessidade das pessoas. Vide um centro de Umbanda que tem aí mesmo, no mesmo mall do KSSF. Tem pessoas que vão até lá pela necessidade da forma como é apresentado. Então, e como aqueles que vão na Igreja Católica, como os que são ou doutrinas religiões orientais, etc.
Não, O que é interessante... eu acho que é isso mesmo. Agora, eu acho assim que nós espíritas temos que evoluir com a doutrina. Então, se agora, Exatamente. se Chico fazia isso na sua época, o Peixotinho fazia, havia o fenômeno tão explícito naquela época, se hoje as pessoas com a mesma necessidade vêm buscar ajuda e não tem mais necessidade daqueles fenômenos, por que a gente vai fazer isso? Entendeu? Para ficar o quê? Fazer fila de pedintes, porque aí não é necessidade. Aí não vem pela doença, vem pela curiosidade. Quando não tem o fenômeno explícito, a pessoa vem pela necessidade, o sofrimento que está vivendo, a dor que está vivendo. Nós tivemos casos aqui no início da flu, da maneira como ela é, que nunca a gente fazia fluidoterapia, mas não tinha assim, o acompanhamento do doente, né? Então, todas as vezes que o doente vem, eu digo a ele assim, ó, se tiver alguma coisa, se você sentir alguma coisa depois, venha e fale, porque aí a gente vê o que foi que ocorreu. E teve uma moça aqui com 5 nódulos de câncer na garganta, veio de Boston com a irmã, e ela nem mais falava, assim, pele e osso, e a irmã dela era até filha de Dona Antônia, que depois veio e desencarnou também aqui no centro. Então, ela, quando veio, assim, ela disse, eu não sou crente de nada, nem de Deus. Eu só estou aqui porque eu estou doente, sei que eu vou morrer de câncer e eu não quero morrer. Então, o que vocês quiserem fazer aí, podem fazer, que eu quero que vocês fizerem. Aí ela disse assim, você vai passar... Quanto tempo você vai passar aqui? Ela disse, 2 meses. Eu disse, então, nesses 2 meses, um domingo por mês, você vai ter um tratamento aqui. Então, você vai entrar aqui 8 horas da manhã e vai sair 1 hora da tarde, depois da última palestra. Ela, ok. Mas a irmã dela, como morava em West Palm, disse depois, no primeiro domingo, ela já disse assim, não vamos poder sair hoje daqui, como você falou, nós vamos embora depois da flor. Eu disse, tá certo, ó, isso é fluido, sabe aquela coisa fluídica, aquela fumacinha? Você está levando, vai chegar ali na porta, o vento vai passar, ainda disse assim, o vento vai passar e vai levar. Você tem que esperar o corpo absorver. E ela disse, mas mesmo assim eu prefiro ir embora. Aí pronto, amor, fez a fluidoterapia e tudo, sentou mais um pouco, fez um lanche, mas eu vi que quando ela saiu da flor, ela estava diferente. O olhar estava diferente. Eu fiz, olha, algum peso, daí foi removido. Mas pronto. Na outra semana, quando ela voltou, ela disse assim, olha, eu quero ficar até 1 hora da tarde, até 5, até 10, a hora que for. Olha só. Porque eu fui para o médico e ele me perguntou assim, está faltando 2 nódulos, o que foi que você fez? Comeu? Como eles desapareceram? Aí ela disse assim, você foi em algum lugar que rezam, que fazem? Aí eu disse, o que foi? Ela disse, continue indo, porque não tinha como isso desaparecer. E depois, com a continuação, em 2 meses, todos desapareceram. Então, isso, ela ficou louca assim, de felicidade, né? Até hoje é. Não se tornou espírita. Não. Ela, quando vem aqui, vem... A mãe dela vinha todo domingo, enquanto podia, uma senhorinha que depois não podia mais vir, e a filha não trazia. Aí ela sabe, mas eu só não venho por cento todos os domingos, porque minha filha não me traz. Mas eu queria assistir a palestra, assistir a aula. Que bom. A mãe. Mas as 2 filhas, que doentes ficaram boas, não estavam nem aí. É o quê? É o fenômeno ainda que curou ela, mas nem essa cura dá a ela fé. Não dá a ela vontade de outras Incrível. Mas está bom, mas tá bom. Ela já porque está... Isso aí é a semente que foi lançada. não, e é um merecimento, porque senão não ia Com ter... certeza. Entendeu? É alguma coisa que realmente... Então, já tivemos muitos casos assim, mas nunca, nunca. Todo mundo dizia assim, não, isso tem que ir para o site, essas coisas tem que dizer não sei como. Eu digo, não, tem que ter manifestação para poder Nada a fazer ver. lá do lado de fora. Eu digo, para quê, minha gente? Não é Fila. show. Não temos nem trabalhador para fila. Eu digo, não, a gente quer que a pessoa vá entendendo o processo, né? E como você disse, é um processo. É um processo. Quer dizer, no mundo espiritual, a nossa esperança é que ela possa refletir de uma maneira
mais aberta sobre isso que ela Não, eu teve disse nessa a ela, eu vida. disse a ela assim, olha, se você teve isso por algum dano que você agora está expurgando através do câncer, está ótimo. Agora, seja uma pessoa melhor, para que você não cause outros danos que seu corpo tenha que depois expurgar. Ela disse, por que depois eu posso ter outro câncer? Eu digo, claro que não. É uma maneira que você tem de tirar o que está sujo de dentro para fora. Então, ela deve ter sido melhorzinha, um pouquinho. E a pessoa é o que pode ser, né? Não deve. Tá bom, você tem razão. Humberto vem aqui fazer palestra, Ave Maria. O povo saía, é aquele vibra tanto, né? Pela voz, o jeito como ele impacta nas palavras, que eu via muita gente. Ave Maria, assim, puxa, estou tão melhor, parece que saiu uma coisa de mim. Mas é assim. Eu disse, sabe o que é isso? É passe, meu filho. Ele lá está falando e o pessoal está aqui, ó, tirando passe, passando. Tá vendo, Humberto? Você é mais passista do que você possa imaginar. Mas Agora eu acho assim, dá um desconto aí na Marisa. Não, dá um desconto na Marisa, porque são os mentores que estão aí, né? É isso. Se Chico, que era Chico, dizia que ele era um cisco, imagine nós aqui que todos juntos não dá nem um cisco. Mais alguém, Ricardo? Helena. Aqui eu vejo. Oi. Não, eu só queria comentar o seguinte, que essa fala da Má me lembrou aquela coisa assim, é como se a gente já estivesse saindo da fase de receber o peixe e aprender a pescar, né? Então, já é hora, né? Vamos tomar conta da nossa vida e aprender a pescar. Mas o que eu queria, na verdade mesmo, era só fazer um comentário, que me parece que a Diana fez uma pergunta, e eu não sei se ficou entendido que era uma pergunta, não foi, Diana? Eu só quis saber, assim, porque até mesmo eu ia fazer uma pergunta para a Marisa sobre a questão desses... porque eu lembro do Zé Arigó e o Dr. Fritz, eram médicos mediúnicos, né? Faziam cirurgias mediúnicas. Não, Zé Arigó era Zé Arigó, não era espírito. Ele era o quê, esse homem, meu Deus? Acho que ele curou o filho do Roberto Carlos, gente. Ele era charlatão. Ele era um Era charlatão? Vixe, Maria. Então, isso eu queria saber, gente. Não era charlatão, não. Não, Zé Arigó não era, não. Zé Arigó não era, não? Depois que ele se evangelizou, ele ficou muito bom. Então, eu sei que ele fez uma cirurgia mediúnica nos olhos do filho ele era médium. Do Roberto Carlos, e o menino conseguiu ainda chegar um pouco até hoje por conta disso. E o Dr. Fritz, eu tenho assim, dúvidas se são pessoas sérias, se são charlatões. Não, e sobre a questão Dr. Fritz já é espírito. Agora, no Brasil, de norte a sul, tem Fritz. Não pode ser o mesmo, que ele não ia ter tempo para tanta ou é Fritz ou é Bezerra, né? Ou é Fritz ou é Bezerra. Eu sou mais Bezerra. Mas seja lá, se estiver fazendo bem às pessoas, é bom. Nada é ruim. É ruim quando a pessoa mata, quando a pessoa rouba, mas se está dando alguma, como o Humberto disse, a pessoa está em necessidade, você deu uma coisa que supriu ali a necessidade, não tem problema. Pelo menos, ainda não está na época de saber tudo, mas está na época do consolo. Pelo menos sai daí assim, puxa vida, como é bom, né? Estou me sentindo melhor. Mas olha só, mas essa questão, a questão do autodidático, isso é uma questão espiritual mesmo, né? As pessoas que nascem sem nenhum recurso para aprender, para estudar, tudo mais, e de repente são pessoas que são extremamente... que elas adquirem conhecimentos independente de não ter formação acadêmica. Isso é espiritual. Mas em outras. De outras vidas, né? Todas as experiências, que vai se acumulam. Então, sim, na hora que chega aqui, você bota para fora. A pessoa acaba expondo. Eu acho muito legal. Diga aí. Tem uma explicação. Diana, é bem fácil a régua de saber se o médium ou a pessoa ou qualquer um é bom ou é um charlatão.
Aliás, quem respondeu isso foi Jesus. Conhece-se a árvore pelo fruto. Pelo fruto. Então, a gente, Eu, na se ele verdade, tiver não... bons frutos, você é uma boa árvore. Se ele não tiver bons frutos, não vai ser uma boa árvore. Mas é tão terrível saber, não querendo É julgar difícil ninguém. a gente poder... Não julgue, então. Abafa. Não julgue. Abafa o caso, abafa o caso. Tem um livro, Empatia. muito... Obrigada, Helena. Linda. Tem um livro interessante, se você quiser ver, Diana, que se chama de José Arigó, que também do professor José Herculano Pires, que ele faz uma análise sobre a mediunidade de Arigó, a pessoa de Arigó também. Então vale a pena a leitura, porque ele, inclusive, quem terminou o livro foi o Rizzini, porque o professor parece que ele desencarnou antes do Arigó, se não me engano, e o Rizzini fez uma complementação no livro. O Rizzini também já é desencarnado. E é um livro sobre José Arigó, que ele analisa a mediunidade, etc., os efeitos, a situação do espírito que se apresentava. Era alguma coisa assim. Vale lembrar que Arigó é matuto. Né? Exatamente. O que significa? Então, era alguma coisa assim, matuta, grosseira, sobre os aspectos de chamar atenção para aquilo que as pessoas precisavam. Mas vale a pena, porque se você tiver interesse. Eu tenho curiosidade, sim. Ô, Humberto, então, saiu o filme do Zé Arigó esse ano, saiu? Saiu? Não tenho conhecimento, Ronaldo. Também não. Se eu não me engano, saiu sim. Eu vou procurar aqui, mas eu acho que saiu. Arigó tem uma vida tumultuada. Ele foi preso. E quem liberou ele foi o presidente... Como é que era o nome dele? Até tratou da mãe do presidente depois. O Juscelino Kubitschek. Foi JK? Sim. JK. Juscelino, exatamente, JK. O Chico visitava o José Arigó na prisão, inclusive. Tem foto do José Arigó, que o Chico visitava o José Arigó na prisão. E lá na prisão fazia fila para ser atendido. José Arigó. Quem salva assim, a pátria de José Arigó é Chico, evangelizando. Porque ele fala, você tem que ser evangelizado para poder evangelizar o espírito. O espírito não pode sair cortando. Ele entrava na sala para atender os pacientes, pegava a ficha e dizia assim, fulano de tal, você pode ir embora, você vai morrer mesmo, não vai ter jeito. Exatamente. Aí arrancava o olho. Misericórdia. Ele era assim, era Marisa, bruto, né? Era bruto, era matuto. Matuto. Grosseiro. Saiu o filme, sim. Só um minutinho, Ronaldo. A Marisa me lembrou de um caso, achei muito importante as observações que a Marisa fez, porque ela me lembrou de um caso que a dona Marta Galego. A dona Marta Galego, ela foi fundou e foi presidente do Grupo Noel em São Paulo. E Noel Rosa tem uma série de livros psicografados pela dona Marta Galeno de Noel Rosa. E, inclusive, músicas que ele trouxe, letras e tal, e músicas que foram apresentadas em vários festivais espíritas, as músicas psicografadas. Quando Noel Rosa se apresentou para a dona Marta, que tinha uma mediunidade absurda assim, em relação a ver espíritos, comunicar com espírito, ele disse, eu gostaria de começar que você psicografasse textos meus. Ela disse, você gostaria? Ele disse, gostaria. Ele disse, então você faz o seguinte, vai estudar primeiro Kardec, porque depois que você estudar Kardec, eu passo a ser a sua psicógrafa. Eita. E ele foi estudar Kardec. Toma! Não é genial? Né? Vai estudar primeiro Kardec, e depois que você estudar Kardec, aí eu passo a ser a sua psicógrafa. Não, quando ele foi se aprimorando através de Chico, se evangelizando, se aprimorando, ele começou a ficar melhor. Já foi também no final, né? Que quando ele... Sim. Que acho que foi no Natal, né? Que o Espírito vem e diz a ele que é o último Natal, que já está no partido. Aí ele vai, se despede da família. Tem uma história assim, eu não me lembro direitinho, mas... Eu queria ver o filme. Fiz um estudo dele. E mas quando é uma delícia você ver o crescimento do espírito, do médium,
em contato com o médium já aprimorado. E Chico podia dizer, eu quero saber desse cara aí como é, né? Mas Chico, com todo carinho, elucidava ele. Né? Muito bom. Olha, Vocês lembram se ele foi preso por exercício regular da medicina ou teve outra coisa? Eu não me lembro. Foi exercício regular da medicina. Da medicina. O que é interessante também... na morte, que a Marisa falou da morte dele, que ele morreu num acidente de veículo. Quando o médico foi fazer autópsia no corpo dele, isso foi noticiado, foi coisa de Jornal Nacional, para você ter uma ideia. Quando foi fazer autópsia no corpo dele, o corpo dele já havia sido feita a autópsia. Ih! Durma com barulho desse. É isso, então, só para observar também que qualquer um que queira ser perseguido, que faça cura, pode ser perseguido juridicamente por exercício irregular da medicina, né? Então, é importante... Eu estava lembrando... E hoje também, né? Não, hoje você trabalha em grupo, aí você diz, quem foi aqui? Você cortou alguém? Não. Não. Você chegasse aqui, não, porque você... Mas aí é exercício... Mas aí é exercício irregular da medicina combinado com formação de quadrilha. Eita! Ótima essa. Formação de quadrilha forte, gente. Obrigada, Ronaldo. Esse estudo hoje foi todo sobre mediunidade, estou gostando. Tinha que ser, viu? Quando rola assim, é que tinha que ser. É uma endemia danadinha. Mas o importante é que a gente tire proveito disso. Ele era uma lenda. É isso mesmo. O importante, né, Marisa, que a gente tire proveito disso. Nós estamos estudando. E é o que o Ronaldo falou, se de repente desviou... 3 pessoas hoje que vieram aqui, assim, né, receberam essa graça de achar um caminho para resolverem suas dores. Eu achei isso. E aí, quando eu estou aqui, vocês estão aí na mediunidade, mas, rapaz... Mas, rapaz... É isso que eu estou dizendo, é um conjunto. Não tem como o público que vem na necessidade receber assim, vai cair do céu. Não cai. Tem que ter essa, né? Toda essa força que vai girando e dá à pessoa o que ela veio buscar. Bacana isso. Domingo vai ter aqui a Flu, viu? Vocês tratem de, já que esse grupo está bom assim, se concentrem no horário da Flu aqui. Vai ter Flu? Terminarem o serviço. Você não falou que ia terminar a Flu, cara? A fluidoterapia presencial, para na hora os médiuns todos presentes poderem contribuir aí. Que agora é assim, é virtual. Você pode estar É nós. Você está trabalhando. Eu vou aí para o estudo do livro. Você vem que é seu aniversário e a gente vai cantar. É meu aniversário. Nem ia ter nada presencial, porque Humberto vai que legal, vai abrir. Mas devido ao seu aniversário, não teve jeito. Marisa. Olha, só para conhecimento, tá? Eu não sei onde encontrar o filme. Eu não sei se ele está no YouTube, mas ele está aqui... Em junho, né? Que saiu em junho desse ano. E ele foi ele. E foi baseado na biografia do Herculano Pires. Ok. Interessante, hein? É bem interessante. É filme ou documentário? Deve ser um documentário. Olha, eu não sei. Mas eu acho que quem tem melhor assim, a vida dele é o Herculano Pires que trouxe. Ele foi filmado em Minas Gerais, ao lado da minha cidade, da cidade de Cataguases e Rio Novo. É o que está dizendo aqui. Aí, ó. Eu quero ver. Aqui, conterrânea dele. Eu sou de Além Paraíba. Eu quero ver.